O nosso trabalho é sobre o artigo de título Succinato derivado da microbiota intestinal. É amigo ou inimigo de doenças metabólicas em humanos? A microbiota intestinal é um complexo ecossistema de trilhões de micro-organismos que habitam nosso trato gastrointestinal. Eles têm um papel na maturação intestinal, aquisição de nutrientes, metabolismo energético e no sistema imunológico do ser humano. No entanto, se existe uma relação causal direta entre o desequilíbrio da microbiota, que é a disbiose, e a doença, ou se a disbiose é a consequência da doença, permanece incerto em humanos. Nesse contexto, os produtos do metabolismo bacteriano têm sido associados tanto à saúde quanto à doença intestinal. Notavelmente, o succinato é uma molécula que é produzida tanto pela microbiota quanto pelo hospedeiro. A imagem mostra a síntese de succinato pelo hospedeiro e pela microbiota intestinal. O succinato é um metabólito intermediário do ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo de Krebs nos seres humanos, que é um ciclo que acontece no interior da célula, na mitocôndria, visando a produção de energia. O succinato é, então, liberado no citosol e no espaço extracelular, onde pode atuar como um metabólito sinalizador, que será explicado adiante. O succinato e o propionato também podem ser formados como metabólitos da fermentação de aminoácidos. O succinato não é apenas um subproduto comum de algumas bactérias, mas também um metabólito-chave de alimentação cruzada, uma vez que pode ser consumido por fermentadores secundários, ou seja, outros micro-organismos. O succinato derivado da microbiota intestinal é amigo ou inimigo das doenças metabólicas em humanos? O succinato pode ser uma molécula sinalizadora tanto no citosol quanto no meio extracelular. No meio intracelular, de acordo com estudos, o acúmulo do succinato no citosol está relacionado com modificações pós-tradicionais de proteínas, regulação epigenética, produção de espécies reativas de oxigênio e outros fatores. Ademais, tem uma especulação de que o succinato atua como estímulo pró-inflamatório para regular o estresse oxidativo, dano no tecido e resposta imunológica. Também há evidências de que o succinato tem efeito benéfico intracelular como modelador da gliconeogênese intestinal e termogênese, ou seja, modela a produção de energia no jejum e a produção de calor no corpo. No meio extracelular, o succinato é detectado por um receptor acoplado a uma proteína G na membrana plasmática da célula. Não se sabe muito sobre como é a sinalização e a função desse receptor. A sinalização do succinato, induzida por estresse oxidativo, aumenta as respostas pró-inflamatórias para aumentar a ativação imune. Mas, funções anti-inflamatórias foram atribuídas ao receptor da membrana do succinato, através da ativação em células tronco neurais. Um estudo do laboratório descobriu um mecanismo pelo qual a sinalização do receptor de membrana succinato em macrófagos é a chave para a resolução da inflamação na obesidade, onde essa sinalização não funciona bem. A obesidade está associada com uma circulação de altos níveis de succinato. A sinalização do receptor de membrana impulsiona a resposta imune. Mesmo ainda não sabendo se o succinato é benéfico ou maléfico, pode ser dito que serve como uma ligação entre o estresse metabólico e a função imunológica. Mesmo com muitos avanços, é necessário mais estudos para dizer a função intracelular e extracelular do succinato. Os níveis de succinato são altos na circulação em várias condições fisiológicas, como exercícios, doenças metabólicas e inflamatórias. Não se sabe a origem da circulação de succinato. Danos teciduais contribuem para a circulação de succinato em um contexto patológico. A microbiota intestinal metaboliza nutrientes derivados da dieta do hospedeiro e produz produtos finais que podem ser absorvidos pelo próprio hospedeiro. Os carboidratos não digestíveis, como as fibras presentes em vegetais, são a fonte principal de fermentação microbiana. O succinato é o produto final do metabolismo de algumas bactérias, mas tem sido negligenciado pelos estudos e só foi considerado um intermediário na síntese de propionato microbiano. A acumulação de succinato em algumas bactérias tem sido descrita sobre algumas condições, como de aumento de concentração de CO2, ou dióxido de carbono, e na falta de vitamina B12. Em relação à microbiota intestinal, é importante apreciar como diferentes nichos ecológicos interagem em termos de metabolismo e como poderia ser usado para entender melhor o papel do meio microbiano e do succinato na fisiologia, no desequilíbrio da microbiota e em doenças metabólicas.
O succinato é detectado em uma concentração relativamente baixa no lume intestinal, provavelmente relacionado à sua conversão em propionato pela alimentação cruzada entre diferentes bactérias. Estudos comparando camundongos livres de germes com camundongos de controle mostraram que os níveis fecais de succinato são quase indetectáveis no primeiro, o que aponta para a microbiota intestinal como a fonte predominante de succinato luminal. Usando uma análise multicorte do metagenoma intestinal, com base do DNA extraído de amostras fecais, foi identificada uma assinatura bacteriana intestinal específica, como principal determinante do succinato plasmático, que foi maior em pacientes obesos do que em controle. Também foi estabelecida a modificação da microbiota intestinal pela intervenção da perda de peso dietética e também a evolução espontânea da microbiota independente do peso corporal, que leva a mudança nos níveis de succinato circulante, que estão intimamente ligados a uma entidade molecular específica e função metabólica da microbiota relacionada ao metabolismo do succinato. No contexto da doença, vários estudos revelaram uma clara associação entre distúrbios da microbiota intestinal, ligados, por exemplo, ao desequilíbrio de bactérias intestinais induzida por antibióticos, distúrbios de motilidade e especialmente distúrbio inflamatório intestinal, ao acúmulo de succinato no lume intestinal. Embora não tenha sido possível demonstrar uma relação causal entre os níveis de succinato e a doença, nesse caso a obesidade, todas as evidências apontam para o succinato como um novo fator na fisiopatologia dos distúrbios metabólicos relacionados à obesidade. Sabe-se que a disbiose da microbiota pode fornecer uma vantagem competitiva aos micro-organismos causadores de doença. Além disso, as funções metabólicas de cada cepa bacteriana específica estão diretamente relacionadas à estrutura da comunidade. Nesse contexto, os níveis de CO2 parecem ser um fator decisivo na seleção de succinato ou propionato como um subproduto microbiano. No geral, está claro que o succinato desempenha um papel crucial nas interações comensais patógenos. No entanto, conforme descrito recentemente por Kim e colaboradores, o succinato também pode ter efeitos benéficos nos ecossistemas bacterianos em estados neonatais. No contexto do intestino neonatal, o succinato derivado de bacterióides pode favorecer a colonização por anaeróbios restritos, como do gênero Clostridium, o que impede o crescimento de patógenos causadores de diarreia, como S. diffimurium. Claramente, mais pesquisas são necessárias para entender melhor o papel do succinato no ecossistema intestinal. Pode ser concebível que o succinato atue como metabólito primário de alimentação cruzada essencial para a manutenção de uma microbiota intestinal resistente e saudável. Nesse sentido, o aumento do succinato em algumas condições patológicas seria reflexo do desequilíbrio de bactérias intestinais, mas também seria explorado por alguns patógenos. Então, intervenções probióticas poderiam ser direcionadas para modular o succinato derivado do intestino e ser usado para tratar distúrbios relacionados à obesidade? Bom, enquanto a maioria dos artigos publicados fazem ligação entre um ambiente intestinal rico em succinato com estados patológicos associados à disbiose, diversos estudos recentes descrevem benefícios metabólicos de bactérias comensalistas específicas através da produção do succinato em distúrbios metabólicos direcionados à obesidade. Por exemplo, Kovačič Dattari e seus companheiros descobriram que a microbiota intestinal de indivíduos saudáveis apresentava uma melhora no metabolismo de glicose após o consumo de pão à base de grãos de cevada com enriquecimento de PCOP, um fornecedor de succinato bem conhecido. Além disso, pesquisas já comprovaram a melhora do metabolismo de glicose através de testes em ratos e a comparação de ratos semelhantes que não tinham em sua microbiota os consumidores de pão à base de grão de cevada. O potencial para os probióticos de serem usados na manutenção de transtornos metabólicos, incluindo obesidade e diabetes tipo 2, está se tornando um tópico de pesquisa muito importante. Mesmo assim, dado que essas doenças geralmente estão associadas com altos níveis de succinato, mais investigações são necessárias para esclarecer os mecanismos da biologia do succinato. Se essa perspectiva também aplica a outras doenças relacionadas à disbiose, também deve ser considerada em pesquisas futuras. Essas pesquisas permitiram um novo entendimento sobre o succinato, que agora é visto como combustível e metabólito sinalizador positivo da gliconeogênese intestinal e da termogênese, funcionando como um mediador crucial para a resolução da inflamação em associação à obesidade. O succinato localiza-se na conexão metabólica. Isso o distingue dos demais metabólitos intermediários. O mesmo teve seu surgimento como metabólito derivado dos micróbios intestinais associados a doenças relacionadas à disbiose, como a obesidade.
Embora ainda se faça necessário mais estudos acerca do papel exercido pelo succinato, podemos classificá-lo como um metabólito primário essencial para a resiliência e estabilidade da microbiota intestinal. Também já sabemos que o succinato, ao atingir a circulação, pode atuar como metabólito sinalizador em tecidos periféricos, exercendo funções ainda desconhecidas. O succinato é um metabólito promissor para o manejo de doenças metabólicas relacionadas à disbiose da microbiota, uma delas a obesidade.